Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 39. Capítulo 476 Alma Espírito Água. O Jade do Dragão Ancestral era um tesouro supremo transmitido através do portal da busca do dragão por muitos anos. Possuía efeitos de cura extremamente extraordinários, sendo capaz até mesmo de tratar dantians destruídos, meridianos rompidos e até ídolos do Dharma rasgados, além de possuir um poder ofensivo extremamente forte. Não só isso, mas dizia-se que este Jade do Dragão Ancestral era um tesouro supremo concedido ao ancestral do portão da busca do dragão pelo antigo Imperador Dragão em tempos antigos, contendo segredos do antigo Imperador Dragão. No entanto, este Jade do Dragão Ancestral só poderia ser transmitido aos sucessivos líderes da seita do portão da busca do dragão. Dominar a Jade do Dragão Ancestral significava que a posição de líder da seita do portão da busca do dragão também havia sido passada para seu portador. Kinger, você sabe o que está dizendo? Liu Vanshan suspirou suavemente com o olhar fixo em Lin Kinger. Liu Vanshan tinha preferência por Lin Kinger e pretendia passar a posição de líder da seita para ela. Embora Zhao Kuan também possuísse um talento extraordinário, compartilhando o corpo de rei espiritual com ele, sua natureza do coração era fraca, e ele abrigava muitas coisas em seu coração, carecendo da natureza do coração pura necessária para alcançar o ápice do Dao marcial. Suas conquistas futuras provavelmente seriam limitadas, e ele poderia até mesmo atrair o desastre. Em contraste, Lin Kinger tinha uma mente simples, uma natureza do coração pura. Embora ocasionalmente brincalhona, ela era devotada ao Dao. Se o portão da busca do dragão fosse confiado a ela, Liu Vanshan ficaria tranquilo. No entanto, diante da situação atual, Liu Vanshan estava extremamente dividido. Irmã Júnior, que absurdo você está dizendo? O Jade do Dragão Ancestral diz respeito ao legado do nosso portal da busca do dragão. Como ele pode ser passado para mim? Ao Kuan prosseguiu, com o rosto carregado de emoção, embora um toque de melancolia tenha transparecido em seus olhos. Mestre, pensei muito bem sobre isso. Independentemente do futuro do portão da busca do dragão, contanto que nós, mestre e discípulos, estejamos bem, isso basta. Lin Kinger então olhou para os dois à sua frente com determinação. Enquanto Lin Kinger falava, Liu Vanshan sentiu um momento de transe, seus pensamentos se dissipando instantaneamente. Hao Kuan, que estava ao lado deles, também ficou paralisado, aparentemente comovido pelas palavras de Lin Kinger. Zhao Kuan, você está disposto a se tornar o novo líder da seita do meu portão da busca do dragão? A defender o legado e o futuro do portão da busca do dragão com a sua própria vida? Liu Vanshan respirou fundo e então falou com Zhao Kuan, que estava gravemente ferido com uma expressão séria. Mestre, eu aceito. Estou disposto a defender o legado e o futuro do portão da busca do dragão com a minha vida. Ao Kuan então se levantou com dificuldade, ignorando completamente seus ferimentos, e ajoelhou-se no chão, falando respeitosamente. Ótimo, o futuro do portal da busca do dragão está em suas mãos. Liu Vanshan respirou fundo e disse em voz grave. Bum! Após falar, Liu Vanshan fez selos com as mãos, murmurou encantamentos e um poder misterioso surgiu e circulou dentro de seu corpo. Um instante depois, um pingente de jade em forma de dragão, brilhando intensamente, surgiu das mãos de Liu Vanshan. O pingente de jade em forma de dragão parecia conter um poder extremamente profundo. Depois que surgiu das mãos de Liu Vanshan, toda a floresta da montanha pareceu exibir um tênue e etéreo poder dracônico. A energia fria do ser espiritual que o envolvia dissipou-se completamente naquele instante, como se nunca tivesse existido. Liu Vanshan então ativou o poder em sua mão e imediatamente, o pingente de jade em forma de dragão fluiu em direção a Zhao Kuan, entrando diretamente em sua glabela. Com o poder do Jade do Dragão Ancestral fortalecendo, o Ki enfraquecido de Zhao Kuan começou a se recuperar rapidamente. Meia hora depois, os ferimentos de Zhao Kuan estavam completamente curados, e um ídolo do Dharma incrivelmente poderoso apareceu atrás dele, aparentemente carregando um indício do poder do dragão. Ao ver seu irmão sênior se recuperar, a preocupação nos olhos de Lin Kinger desapareceu imediatamente, sendo substituída por seu comportamento vivaz e ágil de sempre. Liu Vanshan, após perder o Jade do Dragão Ancestral, apresentou uma energia que visivelmente mais fraca e seu rosto ficou ligeiramente pálido. Obrigado, mestre. De agora em diante, com certeza farei o portão da busca do dragão prosperar. Após se recuperar, Zhao Kuan disse respeitosamente a Liu Vanshan. Seu mestre acredita em você. Liu Vanshan sorriu e disse lentamente para Zhao Kuan. Irmão sênior, de agora em diante, o portão da busca do dragão dependerá de você. Lin Kinger, que estava por perto, exibiu um sorriso travesso. Não se preocupem, mestre e irmã Júnior, defenderei tudo com meu sangue, continuou Zhao Kuan. Nesse momento, o Ki de Liu Vanshan estava um tanto fraco, então o grupo continuou a descansar na floresta da montanha. Após descansarem, os três continuaram a correr em direção ao destino previamente planejado. 3 dias depois, após uma viagem cuidadosa, o grupo finalmente chegou ao seu destino. O local onde chegaram era um vale isolado, onde o vento furioso uivava e muitas bestas demoníacas espreitavam. Os estrondos altos e o vento uivante tornavam a atmosfera do vale excepcionalmente arrepiante. Mestre, será que realmente haverá água divina da alma espiritual aqui? Por favor, não cometa outro erro desta vez. A jovem na beira do vale olhou para o vale gélido à frente, seu rosto delicado se contorcendo em amargura. Anteriormente, em busca da água divina da alma espiritual, Liu Vanshan os havia levado a muitos lugares, mas seus ganhos foram escassos e eles enfrentaram muitos perigos. A área à frente parecia extremamente perigosa, nada parecida com o lugar onde se encontraria a água divina, espiritual e espiritual. Desta vez, com certeza não vamos errar. Já estivemos em todos os outros lugares onde a água divina da alma espiritual pode existir. Este é o último. Liu Vanshan então acariciou sua barba grisalha e disse lentamente.
Enquanto Liu Vanshan falava, os lábios de Lin Qing'er e Zhao Kuan se contraíram levemente. Esta era a última. Lin Qing'er e Zhao Kuan esboçaram um leve sorriso. Já que o mestre havia dito isso, eles só podiam prosseguir. Logo em seguida, o grupo não hesitou mais, aplicando seus métodos de técnica de cultivo e avançando rapidamente para a ruptura. Embora houvesse muitas bestas demoníacas no vale, elas foram rapidamente erradicadas pelos esforços conjuntos do grupo. Em especial Zhao Kuan, que parecia ter sofrido uma transformação significativa após obter o Jade do Dragão Ancestral. Cada movimento seu emanava um poder dracônico extremamente aterrador, e as bestas demoníacas ao redor tinham sua força consideravelmente enfraquecida sob a dissuasão desse poder dracônico. Após 2 horas de avanço a toda velocidade, os 3 finalmente chegaram ao fundo do vale. As profundezas do vale eram uma floresta tranquila, com árvores exuberantes por todos os lados, e uma aura sombria permeava o ar. Essa aura sombria era diferente da energia do ser espiritual externo. Ela carregava uma qualidade revigorante e que alimentava a alma. Mestre, pode mesmo haver água divina da alma espiritual aqui. Lin Qing'er segurou o cabo de sua espada, sentindo a atmosfera ao redor, e então disse animadamente. O talento de Lin Qing'er era surpreendente, e sua percepção de objetos espirituais naturais era bastante aguçada. Aliado ao fato de seu cultivo da arte da busca do dragão ter atingido um certo nível, ela conseguia perceber alguns objetos espirituais. Zhao Kuan, que estava por perto, também semicerrava os olhos, observando os arredores. Mesmo que não houvesse água divina da alma espiritual ali, era um verdadeiro tesouro contendo objetos divinos preciosos. Vamos lá. Se nada de inesperado acontecer, a água divina da alma espiritual está logo à frente, disse Liu Vanshan lentamente, com o olhar fixo em um riacho à frente. Os olhos de Lin Qing'er e Zhao Kuan brilharam, e eles correram rapidamente em direção ao riacho da montanha à frente. Mestre, é mesmo água divina da alma espiritual. Você é realmente incrível. Pouco tempo depois, a voz radiante de Lin Qing'er veio do riacho da montanha. Capítulo 477. Pensamentos assassinos. À beira do riacho na montanha, uma poça de líquido espiritual dourado liberava uma rica aura espiritual. Os tênues fios de ki espiritual que emanavam fizeram Lin Qing'er sentir sua alma profundamente nutrida. Evidentemente, esse líquido espiritual dourado era precisamente a água divina da alma do espírito. Zhao Kuan olhou para a água divina da alma espiritual à sua frente, seu rosto também demonstrando alegria, mas havia um toque de luta em seus olhos. Liu Vanshan deu um leve sorriso e caminhou rapidamente em direção ao riacho da montanha. Ao ver a água divina da alma espiritual, os cantos de sua boca se curvaram levemente num sorriso, e um sentimento de confiança inabalável brilhou em seus olhos. Agora você sabe o quão formidável eu sou, não é? O gengibre mais velho é mais picante. Eu disse que havia água divina da alma espiritual aqui, e há mesmo. Liu Vanshan então disse lentamente. Sim, mestre, você é o mais formidável. Ainda temos muito a aprender, disse Lin Qing'er docemente, com suas covinhas discretas. Se toda a água divina da alma espiritual aqui presente for utilizada, deverá ser suficiente para que ambos os seus reinos de mestre da percepção divina alcancem o 7º nível, e talvez até mesmo o 8º. Liu Vanshan olhou para a abundante água divina da alma espiritual à sua frente e sussurrou. O mestre dos sentidos divinos de 7º nível é equivalente ao reino supremo, imensamente poderoso. O mestre dos sentidos divinos de 8º nível é comparável até mesmo a um cultivador de nível quase imperador com uma força aterradora. Muitos dos legados de seu portal da busca pelo dragão estão relacionados ao poder da alma, portanto, os poucos que os possuem também são mestres do sentido divino de alto nível. Lin Qing'er e Zhao Kuan são ambos mestres da percepção divina de 6º nível, enquanto o próprio Liu Vanshan é um mestre da percepção divina de 7º nível, comparável ao reino supremo. A água divina da alma espiritual é um líquido espiritual de grau divino superior, com um efeito muito significativo no aprimoramento do poder da alma e, ao contrário de outros itens espirituais, possui poucas restrições. Pode-se afirmar que o efeito da água divina da alma espiritual sobre os mestres dos sentidos divinos supera em muito a medicina espiritual de centenas de milhares de anos, tornando-a um item divino para o poder da alma que merece ser considerado. Então, o que estamos esperando? Vamos buscá-lo rapidamente. Lin Qing'er exclamou animada. Mestre, irmã Júnior, vocês duas vão buscar. Eu as ajudarei a agir como protetoras. Nesse momento, Zhao Kuan se pronunciou, olhando para as duas com uma expressão gentil. Liu Vanshan e Lin Qing'er assentiram. Esta água divina da alma espiritual é o item divino de nível mais alto para poder da alma. Embora seus usos sejam infinitos, também é extremamente difícil de obter. Ao coletar, é necessário usar o poder da alma com total concentração, sem permitir espaço para negligência ou distração. Se interrompida durante a coleta, causará danos consideráveis ao poder da alma. Logo em seguida, Liu Vanshan e Lin Qing'er foram até o riacho da montanha, até o local da água divina da alma espiritual, e começaram a coletar cuidadosamente a água divina da alma espiritual, liberando seu poder da alma. Zhao Kuan, por outro lado, sacrificou seu Jade do dragão ancestral e guardou os arredores. O tempo passou lentamente e enquanto Lin Qing'er e Liu Vanshan coletavam a água divina da alma espiritual, a aura espiritual ao longo do riacho da montanha foi se dissipando aos poucos. Meia hora depois, tanto Liu Vanshan quanto Lin Qing'er, que estavam no riacho da montanha, estavam pálidos com suor frio escorrendo de suas testas. E a água divina da alma espiritual à sua frente havia sido quase totalmente absorvida pelos dois. Logo em seguida, com a última gota de água divina da alma espiritual coletada, a aura espiritual refrescante do riacho da montanha se dissipou completamente.
Alcuan aproximou-se lentamente dos dois com o olhar fixo na água divina da alma espiritual armazenada em garrafas de jade especiais ao lado deles. Mestre, irmãzinha, vocês trabalharam muito, disse Alcuan a eles com um sorriso. Irmão sênior, não é nenhum sacrifício. É uma pena que você não tenha vindo coletar a água divina da alma espiritual. Meu poder da alma melhorou bastante agora mesmo. Linkinger disse a Alcuan em tom de brincadeira. Muito bem, recupere-se rapidamente. Quando aquelas bestas demoníacas chegarem, seu irmão sênior sozinho não conseguirá deter tantos inimigos, disse-lhe o Vansha a Linkinger. A água divina da alma espiritual é um item divino deste vale. Se ela desaparecer agora, é muito provável que cause um tumulto entre as bestas demoníacas fora do vale. Se eles vierem enfrentá-los, Zalcuan sozinho talvez não consiga resistir. Linkinger assentiu com a cabeça, fechou os olhos para descansar, pegou pílulas espirituais para restaurar o ki espiritual e a energia mental e começou a se recuperar ali mesmo. Alcuan observava os dois se recuperando de perto, com os olhos cheios de uma expressão de sofrimento. Mestre, irmãzinha, me desculpem. Zalcuan murmurou em seu coração. Bum! Então o jade do dragão ancestral em frente a Zalcuan repentinamente irrompeu em um ataque incrivelmente feroz, lançando-se em direção aos dois que estavam se recuperando. Pegos de surpresa, os dois foram atingidos pelo feroz ataque de jade do dragão, seus corpos imediatamente voando para trás, batendo na parede de pedra do vale, ficando ainda mais fracos. Ambos olharam para Zalcuan incrédulos. Irmão sênior, o que você está fazendo? O rosto de Linkinger estava pálido, seu rosto claro e bonito cheio de perplexidade. Irmã Júnior, eu não quero compartilhar a água divina da alma espiritual com você. Zalcuan respirou fundo e então falou. Água divina da alma espiritual? Só por causa dessa água divina da alma espiritual, você quer lidar conosco? Os olhos de Linkinger se encheram de decepção. Ao mesmo tempo, ela achava aquilo incrivelmente absurdo. Será que os anos de afeto entre eles não eram tão valiosos quanto essa água divina da alma? Irmã Júnior, você ainda é muito jovem, não sabe o que significa água divina da alma espiritual. Se essa água divina da alma espiritual fosse só minha, eu poderia cultivar completamente até o 8º nível do reino mestre da percepção divina. Isso mesmo, um 8º nível de mestre da percepção divina, entendeu? Zalcuan gritou alto com um olhar extremamente feroz. Kuan-Yer, se você parar agora, podemos te perdoar. O rosto de Liu Vansha ao lado dele estava extremamente sombrio, e sua voz ficou rouca enquanto falava. Ele não esperava que seu bom discípulo fizesse tal coisa. Perdoar? Não preciso de perdão. Não acho que fiz nada de errado. Mestre, eu glorificarei todo o portão da busca do dragão no futuro, eu juro. Pode seguir seu caminho. Zalcuan disse então a Liu Vansha. Vamos seguir nosso caminho? Irmão sênior, você quer nos matar. A respiração de Linkinger acelerou. Olhando para a figura familiar à sua frente, ela sentiu apenas uma imensa estranheza. Ela pensava que seu irmão sênior, no máximo, roubaria a água divina da alma espiritual, mas não esperava que ele agora quisesse matá-la e ao mestre. Será que esse ainda era o irmão sênior com quem ela cresceu, seu namorado de infância? Irmã Júnior, me desculpe, eu não queria, mas a água divina da alma espiritual é muito preciosa. No futuro, durante os festivais, pensarei em você. Zalcuan então olhou para Linkinger com uma expressão gentil. Linkinger mordeu o lábio com força, suas belas bochechas coradas de tristeza e indignação. Bata palmas, bata palmas, bata palmas. Nesse instante, uma salva de palmas repentina e ensurdecedora ecoou não muito longe dali. Muito bem dito. Que grande demonstração de lutas internas, enganando o mestre e destruindo os ancestrais. Verdadeiramente esplêndido. Em seguida, uma voz clara e calma também se fez ouvir. Os corações dos poucos presentes congelaram, especialmente o de Zalcuan, cujo coração deu um salto, e ele imediatamente sentiu uma onda de pânico se espalhando por seu corpo. É que você não pode se apressar quando for fazer alguma coisa. Eu não aguento mais ficar olhando. A voz ecoou novamente. Uma onda de distorção espacial surgiu ao redor deles, e um jovem usando uma máscara prateada saiu lentamente do espaço fraturado. Capítulo 478 O misterioso espírito da água. É você. Os olhos de Zalcuan mostraram um toque de medo ao ver o jovem que apareceu de repente. O jovem era Jian Li, a quem eles haviam encontrado anteriormente no Lago do Sol e da Lua. Além disso, segundo seu mestre, a força desse jovem era excepcionalmente poderosa. Após Jian Li lidar com Tang Wuiyun e os outros, ele continuou a procurar diversas oportunidades e a explorar a energia espiritual imortal ao redor do Lago do Sol e da Lua. Assim que estavam prestes a encontrar a água divina da alma espiritual, Jian Li também chegou à área onde a água divina da alma espiritual estava localizada. Jian Li presenciou todas as suas ações. Linkinger e Liu Vanshan, que estavam por perto, viram Jian Li e uma recha de esperança surgiu em seus corações. Posso compartilhar a água divina da alma espiritual com você, mas espero que mantenha em segredo que matei meu mestre e minha irmã Júnior. Alcuan continuou. Também possuo muitas artes secretas do portão da busca do dragão que posso compartilhar com você. Assim que Zalcuan falou, Liu Vanshan, que estava por perto, ficou furioso. Esse Zalcuan era realmente irrecuperável. Ele dizia essas coisas para qualquer pessoa que encontrasse. Como pôde ele ser tão cego a ponto de tomar tal pessoa como discípulo? Não precisa, não tem o hábito de compartilhar com os outros, e tenho certeza de que você também não quer. Jian Li deu um leve sorriso e continuou. Não quero mais a água divina da alma espiritual, apenas deixe-me matar meu mestre e minha irmã Júnior, e a água divina da alma espiritual será toda sua. Sentindo o imenso que de Jian Li, Zalcuan continuou.
Ele sabia que seu mestre estava certo. A força daquele cara era assustadora, algo que ele não conseguiria enfrentar. Embora não soubesse por que Jian Li estava ali agora, já que ele havia aparecido, a única coisa que ele podia fazer era salvar a própria vida primeiro. Voxos, voxos, voxos. Assim que a voz de Zhao Kuan se calou, um som violento de rasgo ecoou no espaço ao redor, e a temperatura ambiente subiu rapidamente. Num instante, uma chama aterradora de cor branco acinzentada emergiu do reino do vazio, engolfando Zhao Kuan instantaneamente. Com uma onda de chamas, o corpo de Zhao Kuan foi envolvido pelo fogo terrível, transformando-se em cinzas e desaparecendo no ar. Quando Zhao Kuan se dissipou, uma lasca de jade em forma de dragão caiu no chão, emitindo um brilho intenso. É isso! Lin Qinger, que não estava longe, olhou para Zhao Kuan, que havia se transformado em cinzas, e ficou um pouco atordoada. Ela conhecia a força de seu irmão sênior, embora ele estivesse apenas no reino dos grandes santos. Sua força já era comparável à de alguns poderosos grandes santos de alto nível. Nas mãos desse jovem, ele foi aniquilado instantaneamente. Liu Wanshan, que estava ao lado dela, também se sentiu um pouco perplexa. Muita coisa tinha acontecido de uma vez, e a reviravolta foi repentina. Ao Kuan, que acabará de se mostrar tão arrogante e desejar trair seu mestre e matar seus ancestrais, desapareceu assim, deixando Liu Wanshan com um sentimento de vazio. Jian Li ignorou os pensamentos deles e pegou o fragmento de jade que havia caído quando Zhao Kuan morreu. Este pedaço de jade? Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente enquanto ele examinava o pedaço de jade em forma de dragão à sua frente. A chama do Imperador do Vazio Inferior de Jian Li havia alcançado o reino de Rank Imperador, e seu poder era extremamente forte. Objetos espirituais comuns simplesmente não conseguiam resistir a essa chama feroz. No entanto, essa lasca de jade resistiu sem sofrer qualquer dano, indicando claramente que se tratava de um tesouro extremamente poderoso. Vamos guardar primeiro a água divina da alma espiritual, disse Jian Li, caminhando em direção a Lin Qinger e Liu Wanshan, que estavam feridos não muito longe dali. A água divina, o espírito da alma, estava bem ao lado dos dois. Você vai nos matar também? Lin Qinger observou Jian Li caminhar em direção a eles, com o coração novamente na garganta. Tendo acabado de vivenciar a traição e as intenções assassinas de seu irmão sênior, Lin Qinger ficou um pouco em pânico ao ver qualquer pessoa. Liu Wanshan, ao lado dela, também sentiu um aperto no coração, sem saber o que Jian Li pretendia fazer. Jian Li não disse nada, apenas caminhou lentamente em direção aos dois. Ao ver Jian Li em silêncio, Lin Qinger ficou ainda mais nervosa, com o coração acelerado. E se esse cara quiser nos matar? E se ele tiver mais intenções comigo? Ainda sou uma virgem pura. E se ele me forçar a ter relações sexuais? Devo resistir? Ser forçada por ele não me parece uma perda. Como posso resistir à tentação de fazer parecer que eu... no que estou pensando? A mente de Lin Qinger estava uma bagunça, mil pensamentos girando em torno dela, e um rubor inconscientemente surgiu em seu rosto. Sem interesse, vou levar esta água divina da alma e do espírito. Você não tem objeções, certo? Jian Li já havia chegado ao riacho da montanha e pegado a água divina da alma e do espírito, dizendo... Sem interesse. Lin Qinger ficou atonita. Ele não vai nos matar, nem vai me forçar. O coração de Lin Qinger se encheu de alegria, e ao mesmo tempo, parecia haver um toque de decepção. Não, sem objeções, pode levar. Após um instante, Lin Qinger voltou a si e disse rapidamente. Irmãozinho, por favor, aceite esta água divina da alma espiritual. Não queremos mais esta coisa que nos trouxe infortúnio, disse Liu Wanshan, completamente exausto. Após os acontecimentos recentes, Liu Wanshan não tinha qualquer preocupação com a água divina da alma espiritual, contanto que pudesse viver. Isso era mais importante do que qualquer outra coisa. Obrigada por nos salvar, disse Lin Qinger a Jian Li, agradecida. De nada, eu não tinha a intenção de te salvar, foi apenas conveniente. Ah, entendi, obrigada. Eu disse que não tinha intenção de te salvar. Entendi, obrigada por nos salvar. A boca de Jian Li se contraiu levemente. A garota séria e um pouco corada à sua frente fez com que Jian Li sentisse uma leve dor de cabeça. Após sua aparição, a favorabilidade dessa garota aumentou rapidamente. Quando ele disse que não os mataria, a favorabilidade já havia subido para 78 pontos, não muito longe de 80, e continuava subindo lentamente. O próprio Jian Li ficou sem palavras. Por que ele sempre encontrava garotas tão estrategistas? Eu realmente não tinha a intenção de flertar com você. Qinger, você está cansada e precisa descansar. Não fale mais. Nesse momento, Liu Wanshan percebeu o humor incomum de sua discípula e disse lentamente. Não estou cansada, estou gostando muito. Lin Qinger estava prestes a falar, mas ao ver o olhar severo de seu mestre, interrompeu-se bruscamente e se recompôs silenciosamente ao lado. Caro taoísta, também tenho aqui uma fórmula secreta que pode maximizar os efeitos maravilhosos da água divina da alma espiritual. Se não se importar, aceite-a como nosso presente de agradecimento. Liu Wanshan então tirou um pedaço de jade e entregou a Jian Li. Uma fórmula secreta para maximizar os efeitos maravilhosos da água divina da alma espiritual? Os olhos de Jian Li brilharam. Embora a água divina da alma espiritual fosse um objeto divino de primeira ordem, se absorvida diretamente, grande parte de sua espiritualidade se perderia, impedindo a absorção completa. Se usada com uma fórmula secreta, poderia de fato permitir que a água divina da alma espiritual exercesse uma espiritualidade melhor. Jian Li então pegou o fragmento de jade de Liu Wanshan e rapidamente usou seu poder da alma para investigar. O pedaço de jade registrava uma fórmula secreta chamada Fórmula Mística do Espírito da Água.
Capítulo 479 Mestre da Mente Divina de 7º nível. A misteriosa fórmula do espírito da água continha uma receita secreta que poderia liberar completamente os usos maravilhosos da água divina da alma espiritual, utilizando lótus da lua púrpura de 10.000 anos e flor da fonte conectada de 1000 anos, moendo-as até obter um líquido espiritual e fundindo com a água divina da alma espiritual. Seria possível maximizar os usos maravilhosos da água divina da alma espiritual. Jian Li olhou para os registros da receita secreta e uma expressão de surpresa surgiu imediatamente em seu coração. Ele não esperava que tal receita secreta existisse. Jian Li já havia cultivado a escritura da grande pílula da pureza e absorvido um grande número de várias medicinas espirituais, portanto, ele tinha um bom entendimento de suas propriedades medicinais. Embora a medicina espiritual usada nesta receita secreta não fosse a mais preciosa, ela era equilibrada e harmoniosa, possuindo propriedades medicinais especiais, o que a tornava uma receita secreta rara que poderia, de fato, liberar melhor a espiritualidade da água divina da alma do espírito. Essa receita secreta é realmente boa, então não vou ser educado. Jian Li sorriu levemente e então disse. Com essa receita secreta e a água divina da alma espiritual, Jian Li estava confiante de que seu reino mestre dos sentidos divinos alcançaria o 7º nível, ou até mesmo o 8º. Não muito longe dali, Lin Qinger lançava olhares furtivos para Jian Li enquanto recuperava seu poder espiritual, com um olhar que demonstrava desejo de ver, mas sem coragem. Jian Li então começou a procurar a medicina espiritual dessa receita secreta em seu anel espacial. Após alguma pesquisa, Jian Li descobriu que basicamente possuía toda a medicina espiritual dentro de si e podia preparar essa receita secreta a qualquer momento. Já que não há mais nada a fazer, vou indo. Nos encontraremos novamente se o destino permitir, disse Jian Li a Lin Qinger e Liu Vanshan, que estavam ao seu lado. Ao ouvir que Jian Li estava prestes a partir, Lin Qinger sentiu uma onda de emoções inconscientemente percorrer seu coração. Será que nos encontraremos novamente se o destino permitir? Será que o destino ainda existirá? Companheiro taoísta, por favor, espere, quero fazer um acordo com você. No momento em que Jian Li estava prestes a se virar e sair, um leve sinal de hesitação surgiu no rosto de Liu Vanshan, e então ele disse. Que tipo de acordo? Jian Li parou e perguntou, confuso. Trata-se do pingente de jade que você obteve após a queda do meu discípulo rebelde. Gostaria de pegá-lo emprestado por um instante, apenas por 15 minutos. Em troca, estou disposto a informar o companheiro taoísta sobre o que do espírito imortal no Lago do Sol e da Lua. Liu Vanshan respirou fundo e continuou falando com Jian Li. Notícias sobre o que do espírito imortal. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente, encarando atentamente o velho à sua frente. Este Liu Vanshan realmente sabia sobre o que do espírito imortal? Mestre, por que escondeu algo tão bom? Deveríamos ter ido procurá-lo antes. Você quase levou essa notícia para o túmulo. Lin Qinger, que estava por perto, não pôde deixar de murmurar ao ouvir as palavras de Liu Vanshan. Olha, veja só, a grama do nosso túmulo já está com vários metros de altura, disse Liu Vanshan, irritado. Lin Qinger fez beicinho, sabendo que o mestre tinha razão. O que do espírito imortal era um item imortal muito mais valioso do que a água divina da alma espiritual. Havia inúmeras pessoas de olho nele, e se soubessem que o conheciam ou estavam procurando, enfrentariam um vento furioso e um ataque tempestuoso. Talvez aquele irmão sênior já tivesse encontrado uma oportunidade para amarrá-los e sondar suas almas. Você está falando desse pingente de jade? Qual a sua função? Jian Li não recusou. A energia espiritual imortal era extremamente rara, e se ele pudesse encontrá-la, Jian Li não se importaria de ir procurá-la. Este pingente de jade é um jade do dragão ancestral, um tesouro supremo que nosso portão da busca do dragão herdou por muitos anos, destinado a ser transmitido aos sucessivos líderes da seita. No entanto, caro taoísta, obter este jade dragão é a sua oportunidade. Ele também contém uma técnica de cultivo de refinamento espiritual que apenas os líderes da nossa seita do portão da busca do dragão podem aprender. Quero passar a técnica de cultivo contida no jade dragão para minha Qinger. Liu Vanshan então disse lentamente, explicando o jade do dragão ancestral e o motivo de querer tomá-lo emprestado. Após esse incidente, Liu Vanshan compreendeu completamente a situação. Bastava cultivar Lin Qinger. Quanto ao tesouro herdado do portão da busca do dragão, mesmo sem ele, o portão da busca do dragão ainda existiria e poderia ser transmitido. Jade do dragão ancestral. Usando o jade do dragão ancestral para herdar a técnica de cultivo. A sobrancelha de Jian Li se contraiu. Este jade do dragão ancestral também contém o segredo do avanço do antigo imperador dragão ao reino imperador, mas nenhum dos nossos sucessores do portão da busca do dragão conseguiu desvendá-lo. Se o companheiro taoísta tiver profundas bênçãos, pode tentar para ver se consegue desvendá-lo. Continuou Liu Vanshan. O segredo do avanço do antigo imperador dragão ao reino imperador. Jian Li acariciou o pingente de jade em sua mão, sentindo um leve, quase imperceptível, poder do dragão contido nele. Esse poder do dragão excedia em muito a aura do supremo clã dos verdadeiros dragões que Jian Li havia encontrado anteriormente no deserto oriental. Muito bem, então você pode transmitir a técnica de cultivo primeiro. Jian Li então entregou o jade do dragão a Liu Vanshan e disse. Jian Li não temia que Liu Vanshan o enganasse. Agora que a força de Jian Li havia atingido tal nível, se Liu Vanshan realmente tramasse algo, Jian Li não se importaria de sujar um pouco mais as mãos de sangue. Obrigado, companheiro taoísta. Liu Vanshan agradeceu, pegou o jade do dragão ancestral e começou a usá-lo para transmitir a técnica de cultivo para Lin Qinger. Jian Li, por outro lado, foi para o outro lado e começou a preparar a fórmula secreta da água misteriosa usando medicina espiritual.
Preparar a fórmula secreta da água misteriosa era extremamente simples. Bastava usar chamas para derreter a medicina espiritual e depois fundi-la com a água divina da alma espiritual. Jian Li possuía um fogo espiritual de rank imperador de nível superior, o que tornou tudo ainda mais simples. Usando a chama do imperador do vazio inferior, ele preparou rapidamente a receita secreta com inúmeras medicinas espirituais. Diante de Jian Li havia uma jarra de vinho que emitia uma luz dourada e fluida com um tom avermelhado. Essa bebida era a receita secreta recém-preparada. Dali emanavam vestígios de qi nutritivo para a alma. Apenas inalar um pouco desse que fazia com que o poder da alma de Jian Li aumentasse ligeiramente. Espero que esta receita secreta não me decepcione. Jian Li respirou fundo e murmurou baixinho. Então Jian Li engoliu o líquido da bebida sem hesitar. À medida que o líquido espiritual entrava em seu corpo, uma tempestade de poder da alma agitava-se continuamente na mente de Jian Li. A arte de concentração da alma circulava freneticamente em sua mente, absorvendo a tempestade de poder da alma que irrompia continuamente dentro do corpo de Jian Li. O efeito foi tão poderoso que uma expressão de agradável surpresa surgiu no coração de Jian Li. Ele não esperava que o líquido espiritual feito da água divina da alma espiritual, combinado com a fórmula espiritual da água misteriosa, fosse tão extraordinário. O reino mestre da percepção divina de Jian Li, após um longo período de cultivo, juntamente com a absorção de vários objetos espirituais e sangue imortal reverso, já havia alcançado o ápice do grande sábio, que era o ápice do 6º nível. Nesse instante, estimulado pelo misterioso líquido espiritual da água, ele avançava repentinamente em direção ao 7º nível do reino. A vasta tempestade de energia mental quase se solidificara, e o espaço ao redor parecia mostrar sinais de ruptura. Lin Qing'er e Liu Wanshan, que estavam próximos e transmitiam a técnica de cultivo, também sentiram um leve tremor. A energia mental de Jian Li era assustadora demais. Mesmo não sendo direcionada a eles, ainda assim os fazia sentir como se estivessem sentados sobre alfinetes e agulhas, com os cabelos em pé. Liu Wanshan respirou fundo e então liberou seu vasto poder espiritual para isolar a tempestade de energia mental de Jian Li. Se a tempestade de energia mental de Jian Li continuasse a se intensificar, a transmissão da técnica de cultivo provavelmente falharia. O tempo passou lentamente e em pouco tempo, várias horas se passaram. Uma tempestade de energia mental ainda mais aterradora surgiu repentinamente na área onde Jian Li estava, e sons de estilhaço circulavam ao redor do corpo de Jian Li. Avanço. Mestre dos sentidos divinos de 7º nível. Jian Li abriu os olhos lentamente, uma luz dourada como um arco-íris fluindo dentro de suas pupilas. Capítulo 480 Notícias sobre o espírito imortal. Uma tempestade de energia mental girava descontroladamente ao redor de Jian Li, a luz dourada do arco-íris em seus olhos carregando uma vontade capaz de abalar a alma. Na mente de Jian Li surgiu um núcleo espiritual dourado formado a partir de energia mental. Esse núcleo espiritual de energia mental era precisamente o sinal de que um mestre dos sentidos divinos havia alcançado o 7º nível. O mestre dos sentidos divinos de 7º nível é equivalente a um cultivador no reino supremo. Sua energia mental tornou-se incrivelmente poderosa. Jian Li sentiu sua energia mental. Seu coração se encheu de alegria. O efeito dessa fórmula secreta, o líquido espiritual, foi verdadeiramente excelente. Apenas um frasco permitiu que ele ultrapassasse o gargalo do pico de 6º nível e alcançasse o 7º nível. Jian Li calculou aproximadamente que a água divina restante da alma espiritual poderia ser usada para produzir centenas de garrafas adicionais da fórmula secreta do líquido espiritual, o suficiente para permitir que sua energia mental atingisse o 8º nível com alguma sobra. Os ganhos desta viagem ao Lago do Sol e da Lua foram verdadeiramente imensos. Não só seu cultivo atingiu o 7º nível do Reino Supremo devido ao tesouro secreto do quase imperador Tianji e ao cultivo subsequente, mas agora até mesmo seu domínio dos sentidos divinos havia alcançado o 7º nível. Combinando os dois, Jian Li agora tinha a confiança necessária para enfrentar sem medo adversários poderosos no nível intermediário de quase imperador. Mesmo que não conseguisse vencer com tantos métodos à sua disposição, Jian Li estava confiante em sua capacidade de escapar. Agora, era a hora do qi do espírito imortal. Jian Li respirou fundo e rapidamente organizou seus pensamentos. Lin Qing'er e Liu Wanshan, que não estavam muito longe, já haviam terminado de herdar a técnica de cultivo e olhavam fixamente para Jian Li, recém-descoberto. Você alcançou o nível de mestre da percepção divina de 7º grau? Lin Qing'er olhou para Jian Li, que havia alcançado o nível máximo, com o rosto corado. Jian Li olhou para a bela garota à sua frente. O que havia de errado com ela? Por que sua favorabilidade havia aumentado novamente? Sim, apenas um pequeno avanço, disse Jian Li, indiferente. Lin Qing'er mordeu o lábio, com os olhos fixos em Jian Li. Ele realmente havia alcançado o 7º nível. Como poderia existir alguém com um talento tão assustador? Não só seu cultivo era extremamente aterrorizante, como seu domínio da percepção divina também era muito elevado. Inicialmente, Lin Qing'er sentia que seu talento era forte, sendo uma cultivadora do grande reino santo em uma idade jovem, e seu mestre do sentido divino também havia alcançado o 6º grau. No entanto, em comparação com Jian Li, Lin Qing'er parecia um desperdício, não havia qualquer semelhança. Afinal, tanto a força do reino supremo quanto a de um mestre da percepção divina de 7º nível eram extremamente difíceis de alcançar, e Jian Li de fato havia conquistado ambas. Além disso, embora Lin Qing'er não pudesse ver claramente o rosto de Jian Li, ela podia sentir que ele não era velho. Ter conquistas desse porte em uma idade tão jovem era simplesmente algo inédito. Companheiro taoísta, este é o seu Jade do Dragão Ancestral. Liu Wanshan agora havia se recomposto e devolvido o Jade do Dragão Ancestral a Jian Li. Poderia me falar agora sobre o qi do espírito imortal?
Jian Li guardou o Jade do dragão ancestral e então disse a Liu Vanshan. Neste exato momento, os dois haviam concordado que após a técnica de cultivo ser herdada, ele contaria a Jian Li sobre o Ki do espírito imortal. Lin Qinger, que estava ao lado deles, também voltou a si, olhando para Liu Vanshan com curiosidade. Claro, nossa técnica de cultivo do portal da busca do dragão possui uma percepção extremamente clara de tesouros naturais. Quanto maior o rank do objeto espiritual, mais clara a percepção. Consegui perceber a água divina da alma espiritual precisamente graças a essa técnica de cultivo. E depois que entrei no Lago do Sol e da Lua, enquanto procurava pela água divina da alma espiritual, na área sul do Lago do Sol e da Lua, havia uma aura extremamente aterradora, até mesmo espantosa. Essa aura ultrapassava em muito o alcance do grau divino e até mesmo do rank imperador. Devia ser um objeto espiritual de grau imortal. Então Liu Vanshan disse lentamente. A área sul do Lago do Sol e da Lua. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Ele poderia ir lá e verificar. Mestre, está falando daquele rio do espírito cadente ao sul do Lago do Sol e da Lua? Nesse momento, Lin Qinger pareceu ter se lembrado de algo e exclamou. Isso mesmo, há uma grande probabilidade de que o Ki do espírito imortal esteja naquele rio do espírito cadente, disse Liu Vanshan com firmeza. No rio do espírito cadente? Murmurou Jian Li baixinho. Jian Li havia passado muito tempo se aventurando no Lago do Sol e da Lua e ouvirá falar do rio do espírito cadente. O rio do espírito cadente, na área sul do Lago do Sol e da Lua, é um lugar perigoso, que contém muitos objetos espirituais. Ao mesmo tempo, ali se manifestam leis celestiais e terrenas extremamente distintas. Na área do rio do espírito cadente, o poder espiritual é completamente inútil, assim como na terra proibida do espírito, no deserto oriental, onde a circulação do poder espiritual é proibida. Nem mesmo monstros antigos do nível de quase imperador conseguem usar qualquer poder espiritual ali. Já houve figuras poderosas com nível de quase imperador que fizeram experiências lá e descobriram ser completamente impossível usar poder espiritual. Portanto, existem muitos especialistas em refinamento corporal e mestres dos sentidos divinos em busca de tesouros por lá. Afinal, sem poder espiritual, os refinadores corporais e os mestres dos sentidos divinos teriam muitas vantagens. Sim, mas eu apenas pressenti vagamente que estava no rio do espírito cadente. Quanto à localização específica dentro do rio do espírito cadente, terei que chegar lá primeiro para encontrá-la com a nossa técnica de cultivo do portão da busca do dragão. Liu Vanshan disse então lentamente. Muito bem, então vamos juntos dar uma olhada. Jian Li ponderou por um momento e então disse a Liu Vanshan. Liu Vanshan assentiu. Jian Li não conhecia a técnica de cultivo do portão da busca do dragão. Então, se quisesse encontrar o Ki do espírito imortal, certamente precisaria de sua ajuda. Lin Qinger, que estava ao lado deles, sentiu uma pontada de alegria surgir inconscientemente em seu coração ao ouvir as palavras de Jian Li. Ah, é mesmo? Ainda não sei quem você é. Somos amigos agora, não é? Meu nome é Lin Qinger. Nesse momento, Lin Qinger aproximou-se de Jian Li, com o rosto levemente corado, e perguntou. Amigos? Então suponho que sim. Meu nome é Jian Li. Jian Li sorriu levemente e então disse. Após o contato durante esse período, Jian Li já conhecia a personalidade dos dois, então fazer amizade não representava nenhum problema. Jian Li, você é aquele Jian Li da seita demoníaca primordial, aquele por quem a família Lin ofereceu uma recompensa? Lin Qinger pareceu ter se lembrado de algo e exclamou. Jian Li tinha uma reputação considerável nas planícies do norte, tendo assassinado Lin Mo, o jovem imperador da família Lin, e sendo procurado pela própria família Lin. Mais tarde, ele pregou uma peça na família Lin, e sua reputação nas planícies do norte já era bastante proeminente. Não admira que seu talento fosse tão grande. Descobriu-se que era Jian Li, da seita demoníaca primordial. As bochechas de Lin Qinger coraram, sem saber se era de medo ou de excitação. Um lampejo de surpresa passou pelos olhos de Liu Vanshan. Jian Li então era ele. No entanto, Liu Vanshan não deu muita atenção. Ele era originário de uma seita reclusa e não se importava muito com outros assuntos. Além disso, Jian Li havia salvado suas vidas, então, naturalmente, ele se importava ainda menos. Isso mesmo, sou eu. Se você está com medo, ainda não é tarde para mudar de ideia, disse Jian Li lentamente. Não tenho medo. Você nos salvou. Você não é uma pessoa má. Lin Qinger ergueu seus pequenos punhos e disse. Os poucos que estavam presentes trocaram informações sobre suas identidades. Após algum entendimento, a tensão entre Lin Qinger e Liu Vanshan diminuiu. Afinal, o conhecido é sempre melhor que o desconhecido, e após alguma interação, ambos perceberam que Jian Li não era o diabo totalmente maligno descrito no cartaz de procurado da família Lin. Capítulo 481. Uma espada para abrir a maré das bestas. Meu amiguinho Jian Li, vamos embora agora, continuou Liu Vanshan. Assim que Jian Li alcançou o reino mestre da percepção divina, ambos já haviam descansado e seus ferimentos haviam se recuperado consideravelmente. Então vamos lá, continuou Jian Li. Logo em seguida, o grupo arrumou seus pertences e se preparou para correr em direção ao rio do espírito cadente. Rugido, rugido, rugido. Nesse instante, uma série de rugidos incrivelmente ferozes ecoou repentinamente de fora do vale. O som intenso como uma onda de ki irrompeu rapidamente, preenchendo todo o vale com uma arrepiante intenção assassina. Oh não, Jian Li, é uma maré bestial. Uma maré bestial irrompeu, precisamos nos esconder rapidamente. Liu Vanshan, com sua vasta experiência, imediatamente pressentiu a causa da perturbação. Lin Qinger, ao lado dele, empalideceu. Uma maré bestial, como uma maré bestial poderia surgir de repente? As marés de bestas são extremamente raras no Lago do Sol e da Lua. São ondas gigantescas de bestas demoníacas e dentro delas,
Deve haver um grande número de bestas demoníacas do Reino Supremo. Até mesmo especialistas comuns do Reino Quase Imperador achariam uma maré de bestas incrivelmente problemática. Eles jamais imaginaram encontrar uma maré bestial ali, foi realmente um azar. Jian Li ativou seu vasto poder da alma e o espalhou, descobrindo que fora do vale, uma onda gigantesca de bestas demoníacas, semelhante a uma maré, avançava em direção ao vale. A maré crescente parecia devorar toda a vida ao seu redor. A floresta montanhosa distante no vale já havia sido completamente destruída e transformada em ruínas pela maré bestial. Em especial, a dúzia ou mais de bestas demoníacas líderes emanavam um poder da lei incrivelmente vasto, como se quisessem esmagar tudo, e rachaduras apareceram no espaço ao redor. Claramente, aquelas eram bestas demoníacas do Reino Supremo aterrorizantes. Havia também alguns cujo poder da lei já havia se solidificado, e seus corpos exalavam uma aura ainda mais aterradora, seu reino já tendo alcançado o reino do Quase Imperador. Não se preocupem, apenas me sigam. Jian Li avaliou a dimensão da maré bestial, confirmou que estava dentro de sua capacidade de lidar com ela e então disse a Lin Qinger e Liu Wanshan: não precisa se preocupar? A mente de Lin Qinger estava repleta de perguntas. Não se preocupar com uma maré bestial tão terrível? No entanto, a confiança de Jian Li pareceu contagiá-la. Embora estivesse muito assustada, ela ainda confiava em Jian Li. Liu Wanshan, por sua vez, também não apresentou objeções. Então Jian Li caminhou lentamente para a frente. Jian Li, você está indo na direção errada? Aquela é a frente da maré bestial. Lin Qinger ficou atonita ao ver Jian Li os guiando na direção de onde a maré bestial estava vindo. Seguir você? Você está nos levando diretamente para a frente da maré da besta. Você não está tentando nos matar? Liu Wanshan, ao lado, também estava um tanto perplexo. De jeito nenhum, esse Jian Li quer enfrentar a maré da besta de frente. De jeito nenhum. Jian Li não disse nada, uma luz espiritual brilhou em seu corpo e instantaneamente, uma grande espada imbuída de uma aura aterradora apareceu na mão direita de Jian Li. Grito. Imediatamente depois, Jian Li desferiu um golpe com a mão direita, e a grande espada em sua mão irrompeu instantaneamente em uma luz incrivelmente deslumbrante. A luz da espada, carregando um ki dilacerante como um tornado, avançou em direção à maré bestial à frente. Com uma série de rasgos afiados e penetrantes, uma zona de vácuo foi aberta no meio da vasta maré bestial pela imensa luz da espada. A maré da besta, que era como uma maré ameaçando engolir tudo, foi cortada ao meio à força pela luz da espada de Jian Li. Uivos e gritos ecoaram por todo o vale, seguidos por um forte cheiro de sangue. Diante de Jian Li, surgiu um desfiladeiro entrecortado por energia de espada. A distante maré bestial pareceu assustada por essa aura aterradora e não ousou se aproximar. A incrivelmente poderosa maré bestial, sob o entrelaçamento do ki da espada, dividiu-se completamente e avançou rapidamente para ambos os lados. Ao presenciarem a cena, Lin Qinger e Liu Wanshan sentiram um arrepio na espinha. Que tipo de poder era aquele? Uma espada abriu caminho através da maré da besta. Seria esta ainda a perigosa maré bestial do Lago do Sol e da Lua? Ambos ficaram perplexos. Muito bem, agora estamos seguros, disse Jian Li calmamente, guardando sua espada divina Panvu. Lin Qinger olhou fixamente para Jian Li, que empunhava a espada divina Panvu como um deus da guerra incomparável, como se quisesse gravá-lo completamente em seu coração. Naquele momento, Lin Qinger sentiu que jamais se esqueceria daquilo. Qinger, estamos em segurança agora, então vamos continuar nossa jornada. Liu Wanshan olhou para sua discípula, que parecia um tanto apaixonada, e finalmente não conseguiu se conter e falou lentamente. Lin Qinger voltou à realidade abruptamente, sentindo apenas o rosto arder em chamas. Jian Li teria percebido o estado de paixão em que ela se encontrava? Lin Qinger espiou Jian Li discretamente, percebendo que ele não estava olhando para ela. Ela suspirou de alívio, mas também sentiu uma pontada de decepção. De fato, como um prodígio de alto nível como Jian Li poderia dar atenção a ela? Logo em seguida, o grupo dirigiu-se rapidamente para o Rio do Espírito Cadente. 3 dias depois, o Rio do Espírito Cadente. O Rio do Espírito Cadente está localizado na região sul do Lago do Sol e da Lua. Devido à natureza especial das leis celestiais aqui presentes, muitos cultivadores de refinamento corporal e mestres dos sentidos divinos se reuniram. Parecia que, devido ao desaparecimento do Sol escaldante no Lago do Sol e da Lua, a aura ao redor do Rio do Espírito Cadente apresentava um toque adicional de frieza e caos violento. Nas redondezas do Rio do Espírito Cadente, era comum ver muitos praticantes de refinamento corporal lutando ferozmente pela medicina espiritual. Ocasionalmente também era possível ver muitos mestres dos sentidos divinos reunidos, explorando cautelosamente os arredores do Rio do Espírito Cadente. Num local isolado junto ao Rio do Espírito Cadente, 2 jovens musculosos e sem camisa lutavam com um rapaz vestido com uma túnica de brocado azul. O jovem de túnica azul parecia ser um mestre dos sentidos divinos. Ele controlava o poder de sua alma divina para atacar constantemente os 2 jovens musculosos. Contudo, talvez devido à influência do ambiente, o poder da alma divina liberado pelo mestre dos sentidos divinos foi bastante enfraquecido por uma força desconhecida após ser liberado. Consequentemente, o poder da alma divina do mestre dos sentidos divinos não conseguiu causar-lhes muito dano. Em vez disso, foi repetidamente derrotado pelos 2 jovens, sofrendo ferimentos bastante graves, e parecia estar à beira da derrota a qualquer momento. Sou um mestre dos sentidos divinos da Terra Santa do Caldeirão de Elixires.
Tem certeza de que deseja se tornar inimigo da nossa Terra Santa do Caldeirão de Elixires? O jovem de túnica azul de brocado rangeu os dentes ao ver a situação piorar. E daí se você é um mestre dos sentidos divinos da Terra Santa do Caldeirão de Elixires? Normalmente jamais ousaríamos encostar um dedo em você, mas agora, só pode culpar a sua própria má sorte. O jovem musculoso umedeceu os lábios e disse com ferocidade: Irmãozão, pare de perder tempo com ele. O pessoal da Terra Santa do Caldeirão de Elixires deve ter muita coisa boa. Mal posso esperar, disse o outro jovem musculoso. Bum! Após a conversa, os dois desencadearam uma ofensiva ainda mais aterradora, derrotando rapidamente o mestre dos sentidos divinos que afirmava ser da Terra Santa do Caldeirão de Elixires. Excelente, o povo da Terra Santa do Caldeirão de Elixires é realmente rico. Desta vez, demos muita sorte, disse o jovem entusiasmado, olhando para os numerosos despojos de guerra em suas mãos. O outro jovem também tinha os olhos cheios de entusiasmo. Aquela quantidade de comida era suficiente para eles esbanjarem por um bom tempo. Ei, com licença, você sabe onde fica a nascente do rio Espírito Cadente? Nesse instante, uma voz clara e agradável soou em seus ouvidos. Capítulo 482, Rio do Espírito Cadente. Uma voz repentina e agradável interrompeu os dois que estavam inspecionando seus despojos. Os dois homens pararam abruptamente, depois se viraram e olharam na direção da origem do som. Avistaram, não muito longe, uma jovem pura e cativante, vestida com um vestido verde claro, como uma garota comum. A jovem olhou para os dois com um olhar gentil e sorridente. Atrás dela estava um homem de meia idade com um manto taoísta e um jovem usando uma máscara de prata. Ao avistarem o trio à sua frente, os dois jovens trocaram olhares, ambos percebendo surpresa nos olhos um do outro. Principalmente a jovem, que fez o sangue dos dois homens, ainda fervendo após uma batalha feroz, inflamar ainda mais, como se acendesse o fanatismo em seus corações. Eles acabavam de matar alguém, e agora algo bom havia surgido em seus caminhos, e era uma jovem tão bonita e encantadora. Irmãzinha, por que você está procurando a nascente do rio Espírito Cadente? Agora que o rio Espírito Cadente está assim, encontrar sua nascente não será fácil. Os olhos de um jovem mais velho percorreram o ambiente, e então ele disse lentamente: Não faz muito tempo, devido ao desaparecimento do sol escaldante do Lago do Sol e da Lua, o rio do Espírito Cadente também sofreu mudanças drásticas, e as leis do céu e da terra ao seu redor ficaram bastante desordenadas. De repente, toda a água do rio do Espírito Cadente desapareceu, e o outrora caudaloso rio se dissipou por completo, como se nunca tivesse existido, sem deixar vestígios. Além disso, a área onde se localizava o rio do Espírito Cadente foi afetada, e o pensamento divino e a energia mental dos cultivadores foram grandemente suprimidos nessa região. Com o passar do tempo, esse enfraquecimento tornou-se ainda mais assustador. Foi também por isso que os dois homens ousaram emboscar o mestre dos sentidos divinos da Terra Santa do Caldeirão de Elixires anteriormente. Na área do rio Espírito Cadente, naquele momento, os mestres dos sentidos divinos não possuíam mais a vantagem anterior. Então, você sabe onde fica a fonte? Os olhos da bela jovem brilharam e ela continuou a perguntar. Claro, estamos nos aventurando no rio do Espírito Cadente há tanto tempo que conhecemos seu território de cor. Embora o rio do Espírito Cadente tenha desaparecido, sabemos claramente onde fica a nascente. Um brilho de fervor reluziu nos olhos do outro jovem, e ele continuou. Então você pode me dizer onde fica? A jovem continuou perguntando. Claro, mas como recompensa precisamos que você nos sirva bem, continuou o jovem mais velho. Rasgar. Contudo, antes que o jovem pudesse terminar sua frase, uma espada de poder da alma, formada a partir de uma fonte desconhecida, apareceu. A espada do poder da alma atravessou a testa do jovem como se estivesse cortando tofu. Com um som de rasgo, uma ferida horrível apareceu na testa do jovem, e seu corpo caiu no chão, completamente sem vida. Você, o que você quer fazer? O jovem restante olhou para a cena à sua frente e imediatamente sentiu um formigamento no couro cabeludo, uma onda de medo subindo à sua cabeça. Você ainda precisa de uma recompensa? Jian Li caminhou lentamente até o lado de Lin Qinger e disse indiferentemente ao jovem. O grupo era composto por Jian Li, Lin Qinger e outros. Sob a força aterradora de Jian Li, eles chegaram ao rio do Espírito Cadente quase ilesos. No entanto, devido ao desaparecimento do rio do Espírito Cadente e às mudanças drásticas nas leis do céu e da terra, nem mesmo Liu Vanshan conseguiu sentir a localização da medicina espiritual de grau imortal. Assim, o grupo só pôde primeiro procurar a nascente do rio do Espírito Cadente. Liu Vanshan concluiu que se houvesse Qi do Espírito imortal, ele deveria estar na nascente do rio do Espírito Cadente. Assim, desenrolou-se a cena atual. Não precisa, eu conto, disse o jovem com a voz trêmula. A lâmina do poder da alma que ele havia visto antes era assustadora demais. Definitivamente pertencia a um mestre dos sentidos divinos de 7º nível. Alguém a quem ele não conseguia resistir. Embora as leis do céu e da terra aqui tivessem mudado drasticamente, elas ainda não haviam alcançado o reino onde o pensamento divino desaparecia completamente e se tornava inutilizável. Ao olhar para o imponente Jian Li, Lin Qinger esboçou um sorriso travesso. Ao lado dele, ela sempre se sentia muito segura. Sob a ameaça de Jian Li, o jovem então contou a Jian Li o que sabia sobre a localização da nascente do rio do Espírito Cadente. Após receber a informação, Jian Li o liberou. Para evitar que ele pregasse peças, Jian Li também pediu à besta do pesadelo que examinasse sua alma para confirmar se estava correta. Após o que o grupo continuou a acelerar em direção à nascente do rio do Espírito Cadente. Restou apenas um pedaço sangrento de mata. A área da nascente do rio do Espírito Cadente. A nascente do rio do Espírito Cadente fica em seu lado noroeste.
Originalmente, este lugar era repleto de uma vitalidade excepcional, com árvores verdejantes por toda parte, pássaros cantando e flores perfumadas. Além disso, as leis do céu e da terra aqui eram excepcionalmente estáveis, e os cultivadores comuns não ousavam se aproximar. Por isso sempre foram uma terra pura do rio do espírito cadente. No entanto, devido às mudanças drásticas no lago do sol e da lua e à desordem das leis do céu e da terra, as exuberantes árvores verdes aqui murcharam completamente, e os arredores estão repletos de uma energia gélida. Ocasionalmente, ventos furiosos que destroem tudo também assolam a região. Na área ao redor da fonte, muitos cultivadores ainda estão procurando por algo, pois antes havia muitas medicinas espirituais na fonte. Após as mudanças drásticas, o que da lei na fonte também ficou desordenado. E muitos cultivadores aproveitaram a oportunidade para vir aqui em busca de remédios espirituais, e de fato encontraram muitos. Como resultado, parece que mais pessoas estão se dirigindo à fonte. Líder da seita Liu, você sentiu a aura do Ki do espírito imortal? Jian lhe perguntou, falando em um caminho de pedras na fonte dessa aura. Ao lado dele, Liu Vanshan cerrava os olhos, utilizando todo o seu poder da alma e a percepção espiritual da técnica de cultivo do portão da busca do dragão, procurando a localização do Ki do espírito imortal. Lin Qinger, ao lado dele, também tentou usar seu poder da alma para sentir, mas seu poder da alma era muito fraco e completamente incapaz de detectar qualquer coisa sob a supressão das leis do céu e da terra. Eu senti, é o mesmo Ki que detectei antes, embora esteja fraco e oculto, está bem à frente. Após um instante, Liu Vanshan abriu os olhos e olhou para uma densa floresta ressequida à sua frente. Adiante. Os olhos de Jian Li brilharam ao olhar para a densa floresta à frente. A densa floresta estava repleta de um Ki gélido, e ao redor dela havia Kis em decomposição, carregados pelo ocasional vento furioso. Além do Ki gélido e decadente, também se ouviam rosnados baixos de bestas demoníacas, indicando claramente a presença de muitas bestas demoníacas aterrorizantes no interior. Lin Qinger, ao lado dele, olhava surpresa para a densa floresta à frente, com os olhos brilhando. Será que a energia espiritual imortal está lá dentro? Infelizmente, minha técnica de cultivo da busca do dragão ainda não atingiu um estágio avançado, então não consigo sentir absolutamente nada. Pensou Lin Qinger com um toque de desânimo, seu rosto delicado demonstrando uma leve tristeza. Já que está na floresta densa à frente, vamos entrar depressa. Jian lhe ponderou por um momento e então disse. Capítulo 483 Gotejamento. Os dois assentiram com a cabeça, sem demonstrar qualquer medo. Depois de vários dias viajando juntos, estavam completamente impressionados com a força de Jian Li. Não importa qual besta demoníaca ou perigo encontrassem, Jian Li sempre resolvia tudo com facilidade, sem nenhum estresse. Logo em seguida, o grupo dirigiu-se rapidamente para a densa floresta. Ainda existem pessoas que não têm medo da morte, adentrando aquela floresta densa e aterradora. Será que estão cansadas de viver? É verdade. Quantos membros da Suprema Corte entraram e nunca mais saíram? Esses caras são muito ousados, simplesmente entraram de cabeça. Eles estavam vivendo perfeitamente bem, por que tinham que fazer uma besteira dessas? É uma pena daquela menininha adorável, ela o seguiu também. Ao redor da densa floresta, muitas pessoas observaram suas ações e comentaram entre si. Essa densa floresta era bastante perigosa. Embora contivesse muitos tesouros espirituais, era igualmente perigosa. Muitas pessoas já haviam entrado antes, mas sem exceção, nenhuma saiu viva. Aos poucos, ninguém mais entrava ali, como se fosse uma terra proibida. Embora Jian Li e seus companheiros tivessem uma aparência extraordinária e demonstrassem uma forte intenção assassina, ninguém acreditava que sairiam vivos. O que você disse? Alguém entrou nesta densa floresta? Um instante depois, uma voz rouca e grave ecoou. Essa voz possuía um poder comovente que fazia arrepiar o couro cabeludo de muitos cultivadores presentes. Fonte: floresta densa. No interior da densa floresta, rajadas de vento frio sopravam, misturadas aos rugidos de bestas demoníacas. Em toda a densa floresta, árvores ressequidas eram visíveis por toda parte, juntamente com tênues vestígios de uma aura excepcionalmente fria. O grupo de Jian Li e Liu Vanshan avançou lentamente pela densa floresta. Muitas das bestas demoníacas que se aproximavam eram facilmente derrotadas por Jian Li. O corpo de Jian Li estava impregnado de uma intensa e assustadora intenção assassina. Jian Li, essas bestas demoníacas parecem completamente diferentes das outras bestas demoníacas fora do rio do espírito cadente, disse Lin Qinger lentamente, olhando para o cadáver grotesco da besta demoníaca não muito longe dali. O cadáver da besta demoníaca apresentava um ferimento profundo no corpo e havia perdido completamente sua força vital. Contudo, na testa daquela besta demoníaca havia também uma marca branca, e mesmo que a besta demoníaca estivesse morta, aquela marca ainda brilhava com um fulgor intenso. Jian Li assentiu com a cabeça. Ele também havia descoberto a anormalidade dessa besta demoníaca, além da marca em sua testa. A força dessas bestas demoníacas também parecia mais aterradora do que a de bestas demoníacas da mesma categoria. Eles carregavam um leve traço da aura do sangue imortal reverso. Embora muito fraco, Jian Li ainda sentia isso enquanto matava essas bestas demoníacas. Eu senti, a localização dessa aura é na área central da floresta densa. Nesse momento, Liu Vanshan abriu lentamente os olhos, encarando fixamente a área central da floresta densa. Essa densa floresta era incrivelmente vasta, cercada por vegetação densa e ressequida de todos os tipos, como uma interminável floresta morta nas montanhas, transmitindo uma forte sensação de opressão.
Após entrar, Liu Wanshan tentou sentir aquela aura e depois de um esforço máximo de percepção, finalmente a sentiu. Ao ouvir isso, Jian Li olhou para a área central da densa floresta. No caminho para lá, parecia haver um grande número de bestas demoníacas. Mesmo nas áreas periféricas da floresta, Jian Li ainda podia sentir aquela terrível intenção assassina. No meio da densa floresta? Jian Li ponderou. Devido às leis caóticas do céu e da terra nesta densa floresta, o espaço era excepcionalmente resistente e não podia ser rasgado para permitir movimentos. Mesmo que Jian Li usasse suas asas de deus e de demônio, ele ainda não conseguiria rompê-lo. Aliado à aura fraca e opressora ao redor, o poder espiritual de todos também foi suprimido, impedindo-os de voar, de modo que só podiam prosseguir a pé. Jian Li, vamos mesmo? Parece muito perigoso lá. Lin Qinger olhou para a área à frente, sentindo um perigo que lhe permeava os ossos. Vamos, é claro que vamos. Jian Li ponderou por um momento e então disse. Tendo já chegado tão longe, Jian Li certamente não recuaria. Além disso, Jian Li também tinha confiança suficiente para enfrentar a potencial crise. Além disso, o Ki do espírito imortal aumentava muito a força de alguém, e Jian Li não queria perder essa oportunidade. Muito bem, então, pelo bem da nossa amizade, arriscarei minha vida e irei com você. Lin Qinger deu um tapinha no peito e disse. Liu Wanshan, que estava ao lado dela, também acenou com a cabeça, indicando que não tinha objeções. É até aqui que vamos. O caminho à frente pode ser perigoso, e talvez eu não consiga protegê-los. Vocês não precisam vir comigo. Jian Li virou lentamente a cabeça e disse aos dois. Assim que Jian Li falou, ambos ficaram atônitos. Separar-se ali? Principalmente Lin Qinger. Um toque de tristeza surgiu em seus olhos brilhantes. Será que é só isso? Mas nós... Lin Qinger abriu a boca, querendo dizer algo, mas não sabia o que. Apenas uma onda de hesitação surgiu em seu coração. Lin Qinger teve a premonição de que se separasse de Jian Li desta vez, poderia ser difícil vê-lo novamente no futuro. No entanto, Lin Qinger não encontrou motivos para continuar viajando com Jian Li. Por algum motivo, um toque de amargura e uma emoção complexa e desconhecida surgiram no coração de Lin Qinger. Vocês já me ajudaram muito. Deixem-me percorrer o resto do caminho sozinho. Jian Li sorriu levemente e disse aos dois. Jovem mestre Jian, se for esse o caso, então Qinger e eu não o impediremos. Desejo-lhe uma viagem tranquila e sucesso na aquisição do tesouro, disse Liu Wanshan. Liu Wanshan não tinha certeza se conseguiria superar os perigos que os aguardavam. Agora que Jian Li estava disposto a deixá-los partir, Liu Wanshan ficou naturalmente feliz em concordar. Lin Qinger, ao lado, mordeu levemente o lábio, olhando para Jian Li à sua frente, a tristeza em seu coração tornando-se ainda mais evidente. Em seus olhos brilhantes, um líquido cristalino parecia estar se acumulando. Jovem mestre Jian, eu também lhe desejo tudo de bom. Lin Qinger reprimiu a força a amargura em seu coração e, em seguida, exibiu seu sorriso claro e belo de sempre. Embora a vermelhidão em seus olhos fosse excepcionalmente evidente. Jian Li olhou para a garota que tentava conter as lágrimas, e uma onda de emoção também surgiu em seu coração inconscientemente. Essa garota boba. Após Lin Qinger terminar de falar, sua figura graciosa se virou, dando as costas para Jian Li, e ela olhou ligeiramente para cima, como se estivesse contemplando a densa floresta do outro lado. Se nos encontrarmos novamente no continente antigo e estéril algum dia, preciso provar a comida da senhorita Lin de novo. Jian Li olhou para Lin Qinger, que havia se virado, permaneceu em silêncio por um momento e então disse. Ao longo da viagem, Lin Qinger preparou muitas refeições deliciosas, das quais Jian Li se lembrava vividamente. É uma promessa. A voz de Lin Qinger pareceu um pouco embargada. Ela inclinou levemente a cabeça e disse suavemente. Jian Li suspirou em silêncio, depois se virou e correu rapidamente em direção ao centro da densa floresta. Muito bem, Qinger, o jovem mestre Jian Li já foi embora. Devemos voltar, disse Liu Wanshan em voz baixa, observando as costas de Jian Li desaparecerem. Mestre, por que meu coração dói tanto? Lin Qinger se virou, a cabeça inclinada pendendo ligeiramente para baixo, e as lágrimas em seus olhos não puderam mais ser contidas, escorrendo continuamente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 484. As ações de Xu Feng. Em pouco tempo, o belo rosto de Lin Qinger já estava coberto de lágrimas. As lágrimas embaçaram a visão de Lin Qinger, e ela sentiu apenas um vazio no coração. Olhando para Lin Qinger à sua frente, Liu Wanshan suspirou suavemente. Liu Wanshan sabia, naturalmente, que o coração de seu discípulo tolo havia sido roubado inconscientemente por Jian Li. Seu discípulo vinha praticando cultivo com ele no portal da busca do dragão desde a infância, raramente se aventurando para fora para ganhar experiência ou interagir com colegas do mundo exterior. A pessoa mais familiar para ela era seu irmão sênior, e após vivenciar a traição dele, o coração de Lin Qinger foi tomado pelo desespero. Naquele momento, a aparição de Jian Li foi, sem dúvida, como um raio de sol, preenchendo o coração de Lin Qinger. Agora, com essa luz prestes a ser arrancada de seu coração, como ela poderia não se sentir angustiada? Qinger, se você não quiser se sentir assim novamente, então se esforce para cultivar no futuro. Quando sua força for grande, tudo o que você desejar será seu. Liu Wanshan não respondeu a Lin Qinger, mas disse lentamente. Se minha força for poderosa, terei tudo, murmurou Lin Qinger suavemente, uma tênue luz surgindo gradualmente em seus olhos embaçados. Sim, ainda estou muito fraco. Se eu fosse um pouco mais forte, poderia continuar avançando com Jian Li. O coração de Lin Qinger repentinamente sentiu um momento de transe, e então se tornou incrivelmente firme.
Ah, é mesmo, foi isso que Jian Li deixou para você. Pegue você mesmo. Liu Vansha então pegou um anel espacial e o entregou a Lin Qinger. No momento em que Jian Li estava saindo, ele entregou um anel espacial e transmitiu uma mensagem para Liu Vansha para que o deixasse para Lin Qinger. Lin Qinger pegou o anel espacial e viu os itens dentro dele, e seu coração estremeceu novamente. 3 dias depois, no centro da densa floresta do Rio do Espírito Cadente. Na área central da densa floresta, havia muitas árvores grandes entrelaçadas. As árvores, antes exuberantes e frondosas, agora só tinham troncos altos e galhos nus. Na área mais interna havia 4 pedras gigantescas, maciças e negras como breu. As gigantescas pedras negras emanavam um poder que selava tudo, e nelas havia padrões dourados do tão, que cintilavam com uma luz tênue. As 4 pedras gigantes estavam localizadas nos 4 cantos da área central, formando uma configuração estratégica. Os padrões do Dao e a luz se entrelaçaram para formar um selo extremamente poderoso, e o Qi frio do ser espiritual liberado pela lua brilhante no céu também parecia estar fortalecendo esse selo. Bum bum bum. Na extremidade da área central, havia também um grupo de cultivadores vestidos com armaduras espirituais negras. Eles possuíam tesouros espirituais de nível superior e estavam usando o poder desses tesouros para bombardear o selo formado pelas 4 pedras gigantescas, negras como breu. A imensa ofensiva pareceu despedaçar tudo, irrompendo das gigantescas pedras negras como breu, e o espaço sólido ao redor até pareceu distorcer-se ligeiramente. No entanto, esse poder, que chegou a distorcer o espaço, foi completamente incapaz de abalar o selo. Mesmo depois de eliminar a energia espiritual do sol, não podemos quebrar o selo? À beira do precipício, um jovem charmoso, vestido com roupas pretas justas, franziu a testa ao observar a cena à sua frente. Se Jian Li estivesse aqui, certamente o reconheceria. Esse jovem não era outro senão Xu Feng, o protagonista do novo roteiro Domínio Maligno sobre os 9 Céus, a quem Jian Li havia encontrado na cidade da Estrela Próxima. Vossa Alteza, não, o selo deixado pelo grande imperador Sol e Lua é assustador demais. Mesmo depois de incontáveis anos, o selo formado por todo o Lago do Sol e da Lua e as 4 pedras supressoras de espíritos não é algo que possamos quebrar. Ao lado de Xu Feng, um cultivador com armadura espiritual negra continuou. Xu Feng respirou fundo, com o coração cheio de irritação. Tendo pago um preço tão alto para eliminar a energia espiritual do Sol e ainda assim não conseguir abrir o selo, o humor de Xu Feng ficou excepcionalmente ruim. O motivo da vinda de Xu Feng aqui foi o conteúdo deste selo. Na área central desta densa floresta do Rio do Espírito Cadente, um santo de sua raça do espírito maligno, o venerável sábio Xion, foi selado. Somente os seres de poder máximo do ranking imperador do 9º nível poderiam ser chamados de santos. Aquele santo possuía talento extraordinário e proezas de batalha inigualáveis, além de uma linhagem do deus maligno extremamente rica. Ele já foi uma potência de elite capaz de subjugar grandes imperadores. Contudo, no passado, ele foi alvo de conspirações por parte de múltiplas e terríveis existências da raça humana e acabou sendo selado no centro da densa floresta do Lago do Sol e da Lua. Este selo, feito com todo o Lago do Sol e da Lua e 4 enormes pedras supressoras de espíritos, era incrivelmente resistente e difícil de quebrar. A raça do espírito maligno já havia tentado muitos métodos antes, mas todos falharam. Vossa Alteza, por que não encontramos o ancestral do coração maligno do mar estelar celestial? Se o ancestral do coração maligno agir, certamente conseguirá remover o selo do venerável sábio Xion. Nesse momento, um subordinado se pronunciou, com um lampejo de fanatismo nos olhos. Não é apropriado. Há muita gente observando o velho ancestral do coração maligno neste momento. Trazê-lo aqui só alertaria o inimigo. Além disso, ele não é da nossa linhagem. Se ele agisse, mesmo que o venerável sábio Xion surgisse, isso poderia não nos ser útil. Xu Feng balançou a cabeça e sussurrou. A passagem da raça do espírito maligno para o mar estelar celestial foi completamente estabilizada. E um grande número de membros da raça do espírito maligno chegou ao continente antigo estéreo através dessa passagem. O ancestral do coração maligno é um dos maiores talentos da raça do espírito maligno, ocupando um lugar de destaque entre os membros dessa raça no mar estelar celestial. E sua força também é excepcionalmente poderosa. A raça do espírito maligno do mar estelar celestial é atualmente liderada pelo ancestral do coração maligno. Contudo, embora a passagem da raça do espírito maligno para o mar estelar celestial esteja agora estável, a formação de ranking imperador na orla do mar estelar celestial permanece incrivelmente robusta. Ainda é improvável que a raça do espírito maligno consiga romper completamente essa barreira e escapar em um curto período de tempo. No entanto, se o ancestral do coração maligno desejar sair, ainda será possível, desde que pague um certo preço. Acontece que muitos especialistas de renome estão de olho no ancestral do coração maligno. Anteriormente, o ancestral do coração maligno usou meios especiais para escapar da formação, mas foi rapidamente descoberto por aqueles poderosos guerreiros ocultos. Embora o ancestral do coração maligno fosse forte, 2 punhos não são páreo para 4 mãos, e ele foi subjugado. Enquanto Xu Feng falava, o subordinado também concordou em grande parte. O velho ancestral do coração maligno era ambicioso, e se ele resgatasse o venerável sábio Xion, ninguém poderia prever as consequências finais. Portanto, a alta administração da raça do espírito maligno enviou Xu Feng para lidar com essa questão. Não há necessidade de destruir todo o selo, basta destruir uma das pedras supressoras de espíritos, e eu encontrarei uma maneira de escapar. Nesse instante, uma voz rouca ecoou da área central das 4 pedras supressoras de espíritos. Essa voz carregava uma aura antiga, aterradora e incrivelmente surpreendente, extremamente arrepiante. Xion,
Venerável sábio Xion, é você? Shu Feng ouviu aquela voz e seu rosto imediatamente se iluminou de pura alegria. Os outros membros da raça do espírito maligno ao lado dele também sentiam sua linhagem sanguínea fervilhando, como se algum poder estivesse constantemente pulsando dentro de seus corpos. Capítulo 485 O Santo Senhor quebra o selo. O surgimento daquela voz foi como um pesado martelo atingindo seus corações. Sou eu. Destrua a pedra da supressão espiritual. Como se respondesse a Shu Feng, a voz soou novamente. Shu Feng ficou extremamente animado ao receber uma resposta. Era mesmo o venerável sábio Xion, e ele realmente falou. Parece que o selo realmente se afrouxou, e tudo que foi feito antes teve um efeito. Os outros que estavam por perto também estavam incrivelmente animados, como se vissem a esperança de sucesso. Nesse momento, as 4 pedras de supressão espiritual ainda liberavam um poder de selamento aterrador. Embora tivessem resistido à erosão do tempo, esse poder permanecia incrivelmente firme. Parecia ter se tornado uma única entidade com todo o lago do Sol e da Lua. Em seguida, vamos destruir completamente as pedras de supressão espiritual. Precisamos resgatar o Sênior. Shu Feng respirou fundo e disse aos numerosos membros da raça do espírito maligno. Todos assentiram com a cabeça e começaram a empregar vários métodos, bombardeando completamente a pedra de supressão espiritual. Para aumentar a taxa de sucesso, eles escolheram uma pedra de supressão espiritual que já havia sido ligeiramente erodida e concentraram todo o seu bombardeio nela. Instantaneamente, todo o centro da densa floresta foi envolvido por inúmeras auras violentas. Uma vasta energia espiritual, como meteoros, bombardeava continuamente o local daquela pedra de supressão espiritual. Sons intensos de colisão e rugidos ecoaram, e ondas de Qi, como uma maré, avançaram para fora. No entanto, por mais que Shu Feng e os outros a bombardeassem, aquela desgastada pedra de supressão espiritual permanecia imóvel, sem apresentar qualquer dano. Vossa Alteza, se isso continuar, terei receio de que a pedra de supressão espiritual seja destruída, disse lentamente um subordinado da Aliança de Extermínio de Males. A expressão de Shu Feng também se tornou extremamente desagradável. Ele pensava que destruir a pedra da supressão espiritual seria mais simples, mas, inesperadamente, ainda estava longe de ser fácil. O tempo está se esgotando. Você ainda não tem a espada do espírito maligno consigo? Use a espada do espírito maligno, rápido, o tempo está se esgotando. A voz rouca e ancestral do venerável sábio Xion ecoou novamente de dentro da pedra da supressão espiritual. No entanto, essa voz só chegou aos ouvidos de Shu Feng e não foi ouvida pelos outros membros da raça do espírito maligno. Assim que o venerável sábio Xion falou, o rosto de Shu Feng empalideceu instantaneamente, como se seu segredo mais íntimo tivesse sido completamente revelado. Como ele sabia que tinha a espada do espírito maligno consigo? A espada do espírito maligno era a arma ancestral da raça do espírito maligno, a arma mais poderosa do deus maligno da primeira geração, contendo a maior parte do poder da origem do deus maligno da primeira geração. No entanto, a espada do espírito maligno havia se perdido há muito tempo por razões especiais. Shu Feng a obteve por acaso, e suas conquistas atuais estão em grande parte relacionadas à espada do espírito maligno. No entanto, essa espada do espírito maligno era o segredo mais importante de Shu Feng. Ele não a havia contado a ninguém. Além disso, Shu Feng já havia usado sua rica linhagem de sangue do deus maligno para ocultar completamente a espada do espírito maligno dentro de sua linhagem, de modo que ninguém a havia descoberto. Nem mesmo o ancestral do coração maligno da raça do espírito maligno havia sido capaz de detectá-lo anteriormente. Agora que esse segredo foi descoberto pelo venerável sábio Xion, como Shu Feng não ficaria chocado? Não tenho o menor interesse na espada do espírito maligno. Só quero escapar agora e recuperar tudo o que me pertence. Se você realmente puder me salvar, posso agir por você 3 vezes. A voz rouca ecoou mais uma vez na mente de Shu Feng. A expressão de Shu Feng era incerta, e ele estava extremamente hesitante. A espada do espírito maligno estava relacionada ao seu segredo e era um dos seus trunfos para alcançar o ápice no futuro. Muito bem, então salvarei o Sênior agora. Espero que ele se lembre do que acabou de dizer quando sair. Shu Feng então transmitiu sua voz para o venerável sábio Xion selado. Por fim, Shu Feng decidiu agir. O venerável sábio Xion, como um especialista de pico do 9º nível do quase imperador, possuía uma força extraordinária, e obter 3 oportunidades para que ele agisse era extremamente raro. Além disso, Shu Feng tinha conhecimento das informações sobre o venerável sábio Xion. Ele não era o tipo de pessoa que retribuiria a gentileza com inimizade. Fique tranquilo, eu, o venerável sábio Xion, sou um homem de palavra. O que eu digo, eu faço, respondeu o venerável sábio Xion. Todos vocês, saiam e fiquem em alerta. Não deixem ninguém se aproximar. Preciso usar uma técnica secreta para resgatar o Sênior. Shu Feng disse então aos membros da raça do espírito maligno que estavam ao redor. Todos obedeceram imediatamente e em seguida, recuaram rapidamente para a periferia da densa floresta, vigiando cuidadosamente o lado de fora do celo. Vendo que todos haviam se retirado, Shu Feng respirou fundo e se recompôs. Imediatamente depois, Shu Feng entoou encantamentos, ativando o poder do sangue do deus maligno dentro de seu corpo. Ao mesmo tempo, a espada do espírito maligno dentro de sua linhagem também parecia ter sido invocada, fervendo constantemente no sangue de Shu Feng. Zen,
Um instante depois, um grito de espada ecoou dentro do corpo de Shu Feng, e o sangue de Shu Feng também emitiu rajadas de luz brilhante e fluida. Ao som do grito da espada, uma espada espiritual imbuída de uma aura extremamente maligna emergiu do corpo de Shu Feng. Uma energia que extremamente tirânica, como se tivesse a intenção de destruir tudo, emanou violentamente do corpo de Shu Feng. O temperamento inerentemente sinistro de Shu Feng foi ainda mais impregnado por uma maldade indescritível. A energia espiritual maligna que emanava de Shu Feng e da espada do espírito maligno preenchia todo o centro da densa floresta com uma vontade maligna extremamente vasta, como se pretendesse contaminar o mundo inteiro. Espada do espírito maligno, corte. Shu Feng rugiu em seu coração. Instantaneamente a linhagem de sangue do deus maligno dentro do corpo de Shu Feng ferveu continuamente, e a espada do espírito maligno, como se invocada, brilhou com uma luz maligna intensa. Som de corte. Um instante depois, a espada do espírito maligno, emanando uma aura de carnificina absoluta, desferiu um golpe de espada negra, avançando ferozmente em direção à pedra de supressão espiritual à sua frente. Um som estridente de rasgo ecoou, e a pedra de supressão espiritual, antes indestrutível, foi instantaneamente partida ao meio sob o impacto aterrador da espada do espírito maligno. O vasto poder de selamento imediatamente entrou em caos. Após desferir esse golpe supremo, a espada do espírito maligno rapidamente se desmaterializou, retornando ao corpo de Shu Feng. Shu Feng ofegou com o rosto pálido ao olhar para a pedra de supressão espiritual que havia sido quebrada. O nível atual de Shu Feng era apenas o supremo do 9º nível, e usar a espada do espírito maligno ainda era muito extenuante para ele. Eu, venerável sábio Xion, quebrarei o selo hoje. Nesse instante, uma voz rouca soou do centro da pedra da supressão espiritual. Essa voz emanava uma aura imponente, fazendo tremer todo o centro da densa floresta. A lua brilhante no céu também parecia cintilar fracamente com uma estranha luz negra indistinta naquele momento. Ao mesmo tempo, as 3 pedras de supressão espiritual restantes tremiam e se estilhaçavam, aparentemente sendo bombardeadas pelo poder do venerável sábio Xion. Shu Feng observou a cena diante de si com horror, sem esperar que aquele santo, selado por tanto tempo, ainda possuísse uma força tão aterradora. A pedra da supressão espiritual que ele só conseguia quebrar ativando a espada do espírito maligno. O santo do espírito maligno podia sacudir com facilidade. Bum! Um instante depois, as 3 pedras de supressão espiritual restantes explodiram, transformando-se em fragmentos. O poder de selamento circundante se rompeu, e uma figura emanando uma aura maligna apareceu no centro da densa floresta. Os olhos de Shu Feng brilharam. O santo havia quebrado o selo. Finalmente estou livre. Eu, o santo das nuvens malignas, finalmente estou livre. O santo das nuvens malignas soltou um som agudo e penetrante, com um sorriso incrivelmente distorcido. Meu velho, não tenho objeções à sua liberdade, mas não deveria deixar para trás aqueles cristais do Dao do espírito imortal? Nesse instante, uma voz sombria e indiferente soou. Capítulo 486, Cristal Espiritual Imortal. O venerável sábio Xion, que acabará de escapar, imediatamente exibiu um brilho frio nos olhos, e a atmosfera no centro da densa floresta tornou-se instantaneamente solene. Shu Feng, que não estava muito longe, sentiu o coração afundar. Quando foi que alguém apareceu no meio desta densa floresta? Seus patifes ocultos, vocês realmente ousam cobiçar o cristal do Dao do espírito imortal com essa escória de vocês, disse friamente o venerável sábio Xion. Bum! Após falar, uma terrível energia espiritual maligna surgiu no corpo do venerável sábio Xion e disparou em direção à densa floresta próxima. Ao mesmo tempo, uma violenta onda de Qi surgiu na densa floresta distante, bloqueando o impacto do Qi do espírito maligno do venerável sábio Xion. As pupilas do venerável sábio Xion se contraíram, e uma sensação de inquietação surgiu em seu coração. Embora sua força tivesse enfraquecido bastante após ficar selado por tanto tempo, aquele poderoso ataque de agora ainda era suficiente para obliterar a maioria dos quase imperadores de nível médio. A pessoa nas sombras que conseguiu bloquear seu ataque com tanta facilidade claramente não era menos poderosa do que um quase imperador comum de alto nível. Era um verdadeiro especialista em pico. O venerável sábio Xion realmente faz jus à sua reputação como um especialista de nível máximo, capaz de subjugar um grande imperador. Ainda possuir tamanha força após tantos anos selado é algo que este júnior admira profundamente. Uma voz distante emergiu mais uma vez da densa floresta próxima. Logo em seguida, um homem vestido com uma grande túnica preta apareceu na densa floresta. O homem era alto, com uma aura extremamente aterradora ao seu redor, e seus olhos brilhavam com uma luz incomumente fria. O longo manto preto que se estendia atrás dele esvoaçava ruidosamente, agitado pela aura intensa. Você é da raça das trevas? O venerável sábio Xion olhou para a figura que apareceu de repente com uma expressão solene. Isso mesmo, este venerável é Mohong, da raça das trevas. Há muito tempo ouço falar da incomparável destreza em combate do venerável sábio Xion, e vendo-o hoje, posso afirmar que ele faz jus à sua reputação. Disse Mohong, o quase imperador, lentamente. O recém-chegado era de fato Mohong, da raça das trevas, um especialista sênior quase imperador extremamente temido. Shu Feng, que não estava longe, olhou para Mohong, o quase imperador, à sua frente e sentiu um arrepio na espinha. A sensação opressiva e aterradora que emanava de Mohong o deixou extremamente apavorado. Será essa força de um especialista de nível máximo no reino quase imperador? É realmente assustadoramente forte. Você quer o cristal do Dao do espírito imortal? Infelizmente não tenho nenhum cristal do Dao do espírito imortal aqui, disse então o venerável sábio Xion indiferente.
Após descobrir a identidade do recém-chegado, o venerável sábio Xion já não estava tão preocupado. Embora os povos da raça das trevas e sua raça do espírito maligno pertencessem a raças diferentes, eles tinham um inimigo em comum, o povo do continente antigo estéreo. Isso mesmo, é o cristal do Dao do espírito imortal. Esta superformação de selo, formada pelo lago do sol e da lua e pelas pedras supressoras de espíritos, foi selada pelo ancião. Para manter o funcionamento desta grande formação, o cristal do Dao do espírito imortal é indispensável. O Qi do espírito imortal que se dispersou no lago do sol e da lua antes deve ter vazado do cristal do Dao do espírito imortal aqui, disse Mohong quase imperador lentamente. Enquanto Mohong quase imperador falava, um leve toque de surpresa surgiu imediatamente no rosto do venerável sábio Xion. Parece que você investigou bastante a fundo, disse então o santo das nuvens malignas friamente. É claro que o cristal do Dao do espírito imortal é de grande importância, então devemos investigá-lo minuciosamente. Mohong, o quase imperador, sorriu levemente e então disse: o cristal do Dao do espírito imortal é um cristal do Dao de qualidade superior que contém Qi do espírito imortal, e seu valor é extremamente precioso. Ele não apenas contém um poder imortal muito puro. Além disso, disse que o cristal do espírito imortal do Dao também contém o poder da grande origem do Dao, que pode ajudar os cultivadores a compreender o grande Dao. O grande Dao é um poder terrivelmente supremo, acima da lei, e somente compreendendo o grande Dao é possível alcançar o reino do imperador. Compreender o grande Dao também é uma das condições para alcançar o reino do imperador. Não sei onde está o cristal do Dao do espírito imortal. Você acha que aqueles caras, depois de usarem tantos métodos para me selar, ainda me revelariam a localização do cristal do Dao do espírito imortal? O venerável sábio Xion balançou a cabeça levemente e suspirou. Não sabe onde fica? A expressão do quase imperador Mohong mudou ligeiramente, e seu semblante tornou-se ainda mais frio. Se o Sênior estiver disposto a abrir seu mar da consciência e me permitir sondar sua alma, eu acreditarei nele, disse Mohong quase imperador, encarando fixamente o venerável sábio Xion. Sondagem da alma, você não é digno de sondar a minha. Se fosse naquela época eu poderia esmagar lixo como você com um único dedo. O venerável sábio Xion riu com extrema raiva, seu Qi aumentando constantemente e o espaço ao redor se distorcendo ligeiramente. Xu Feng, que estava próximo, sentiu uma força opressiva extremamente poderosa. Aquela energia que surgia ligeiramente, parecia querer destruir tudo. Naquela época? Infelizmente não estamos mais naquela época. O jovem Mohong pede orientação ao veterano, disse Mohong indiferente. Após falar, Mohong liberou a aura sombria dentro de si, avançando instantaneamente em direção ao venerável sábio Xion. Bum bum bum. Os olhos do venerável sábio Xion se tornaram frios, e ele também liberou uma terrível energia espiritual maligna. Os dois então desferiram um impacto chocante. Num instante, os dois se transformaram em duas figuras de luz negra, em constante confronto na área central da densa floresta. A colisão do poder do espírito maligno e do poder das trevas liberou uma onda de Qi aterradora e sem precedentes. Tão forte. Será essa força de um especialista de nível máximo no reino do quase imperador? Em um local oculto do reino do vazio, em meio à densa floresta, um jovem de temperamento extraordinário observava a batalha no centro da mata. De dentro do reino do vazio, o jovem era Jian Li. Ele havia chegado ao centro da densa floresta há pouco tempo. Momento em que Xu Feng acabará de usar a espada do espírito maligno para destruir uma das pedras supressoras de espíritos. Devido à destruição da pedra supressora de espíritos, a lei celestial na área do rio do espírito cadente parece ter sofrido também um golpe sem precedentes. O rio do espírito cadente, que originalmente selava o poder espiritual e o pensamento divino, agora não tinha mais restrições. Seria possível usar livremente o poder espiritual e até mesmo o pensamento divino para viajar. Originalmente, Jian Li estava em uma floresta montanhosa escondida em uma mata densa. Após a lei celestial se tornar caótica, Jian Li fugiu rapidamente para o reino do vazio. Com o corpo real do vazio e a grande técnica do vazio, o espaço era o melhor esconderijo de Jian Li. Sem mencionar que Jian Li também possuía as asas de Deus e demônio do Sutra da prisão supressora de Deus e demônio, permitindo-lhe mover-se como um peixe na água dentro do reino do vazio, contanto que não causasse nenhuma comoção. Nem mesmo o venerável sábio Xion e o quase imperador Mohong seriam capazes de descobrir Jian Li. Jian Li estava se valendo exatamente desses métodos para se esconder na escuridão. Agora ele poderia investigar o roteiro de vida de Xu Feng, pensou Jian Li consigo mesmo. Anteriormente, devido à presença do venerável sábio Xion, Jian Li não ousava fazer nenhum movimento incomum. Jian Li respirou fundo e olhou para Xu Feng, que resistia ao impacto aterrador. Nome: Xu Feng. Reino primeiro nível do reino do quase imperador. A linhagem: sangue do deus maligno. Destino: personagem principal predestinado, roxo dourado, a transformando infortúnio em bênção, roxo, obtendo muita ajuda, roxo. Favorabilidade 0. Roteiro de vida: o protagonista de domínio maligno sobre os 9 céus, um órfão da raça do espírito maligno deixado para trás no antigo continente estéreo. Sua identidade secreta atual é a de um príncipe da dinastia divina das 9 estrelas, possuidor da linhagem do deus maligno, com talento e força extraordinários. Um dos membros da seita imortal reversa. Após vivenciar muitas provações e tribulações, ele finalmente se liberta do controle da seita imortal reversa e se torna o deus maligno de uma geração. Ponto de virada recente: 3 horas depois, obtém o cristal do Dao do espírito imortal na densa floresta do rio do espírito cadente em coordenadas 378.749. 15 dias depois, alcance o nível de quase imperador do segundo nível ao obter o sangue do venerável sábio Xion.
75 dias depois, recebe o batismo de sangue do Deus maligno no mar estelar celestial em coordenadas 637.932, obtendo completamente o reconhecimento da espada do espírito maligno. Capítulo 487 Floresta Nebulosa. Esse cara realmente alcançou o reino do quase imperador? Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Anteriormente na cidade estelar caótica, Shu Feng estava apenas no 8º nível do Reino Supremo. Após alguns meses, ele alcançou o reino do quase imperador, como esperado do Filho do Destino. O reino do quase imperador é o próximo reino depois do Reino Supremo. O Reino Supremo requer a compreensão do poder da lei e a condensação de um corpo supremo. Para alcançar o reino do quase imperador, é necessário materializar o poder da lei e, ao mesmo tempo, temperar o próprio corpo com esse poder para obter um corpo da lei, e então passar pela tribulação celestial antes de poder alcançar o reino do quase imperador. Mohong, o quase imperador, que acabamos de mencionar, era um especialista de pico no 7º nível do quase imperador, com uma força extremamente surpreendente. A apenas um passo do 9º nível do quase imperador. Jian Li então analisou a recente reviravolta na trajetória de Shu Feng. Cristal do Dao do Espírito Imortal. Como esperado, este filho do destino tem boa sorte. O cristal do Dao do Espírito Imortal será de fato obtido por Shu Feng. Parece que o venerável sábio Xion não mentiu. Ele realmente desconhecia a localização do cristal do Dao do Espírito Imortal. Se o venerável sábio Xion soubesse onde estava o cristal do Dao do Espírito Imortal, com certeza não o deixaria escapar. Seria impossível para ele entregá-lo a Shu Feng. Afinal, trata-se de um objeto divino de grau inigualável que pode ajudar os cultivadores a compreender o grande Dao. Nenhum cultivador consegue resistir a tal tentação. Parece que este cristal do Dao do Espírito Imortal está destinado a estar relacionado a mim. Jian Li respirou fundo, então reuniu seus pensamentos, preparando-se para ir ao local do cristal do Dao do Espírito Imortal com antecedência e tomá-lo. Quanto à batalha entre os dois especialistas em picos, Jian Li não se importava que lutassem. Logo em seguida, Jian Li conteve rapidamente sua aura e, seguindo as instruções de coordenadas do sistema, fugiu rapidamente em direção ao local do cristal do Dao do Espírito Imortal. No centro da densa floresta, o venerável sábio Xion e o quase imperador Mohong ainda estavam envolvidos em uma batalha extremamente feroz. A vasta energia aqui irrompia como uma maré, constantemente se expandindo para fora. Toda a região do Rio do Espírito Cadente começou a desmoronar em grande escala. A densa floresta ressequida transformou-se em ruínas, a terra rachou e a única lua brilhante que restava no céu pareceu ser afetada, seu brilho ligeiramente diminuído. Cada vez mais pessoas notavam a grande batalha e a anomalia no Rio Espírito Cadente e começavam a fugir do Lago do Sol e da Lua. É claro que também havia muitas pessoas que não temiam a morte e queriam buscar riquezas em meio ao perigo, vindo ao território do Rio Espírito Cadente para investigar. Parece que esta grande batalha não vai terminar tão cedo. Talvez eu possa tentar encontrar o cristal do Dao do Espírito Imortal. 15 minutos depois, o corpo de Shu Feng finalmente se adaptou a este ambiente incomumente perigoso e a energia poderosa. Ao mesmo tempo, Shu Feng também decidiu começar a procurar o cristal do Dao do Espírito Imortal nos arredores. Afinal, aquele era o cristal do Dao do Espírito Imortal. Até mesmo super especialistas do nível santo ficariam comovidos, quanto mais ele, alguém que havia acabado de alcançar o reino do quase imperador não muito tempo atrás. Logo em seguida, Shu Feng usou sua técnica secreta para começar a procurar o cristal do Dao do Espírito Imortal em todos os lugares. Floresta densa do Rio do Espírito Cadente, uma floresta envolta em névoa branca. A floresta envolta em névoa emanava uma aura extremamente sinistra, e rugidos baixos ecoavam por dentro. O ambiente ainda estava impregnado de uma aura e um impacto aterrorizante sem precedentes. Ocasionalmente, uma poderosa energia que irrompia nesta floresta montanhosa envolta em névoa, mas depois que essa energia, capaz de destruir tudo, entrava na floresta, imediatamente parecia como gotas de chuva caindo no oceano, sem causar qualquer ondulação. Está aqui dentro? Jian Li franziu ligeiramente a testa. De acordo com as coordenadas do sistema, o cristal do Dao do Espírito Imortal estava nesta floresta montanhosa e nevoada. Sendo assim, vamos entrar e dar uma olhada. Jian Li ponderou por um momento e em seguida tomou uma decisão imediata. Esse é o cristal do Dao do Espírito Imortal. Se você não passar por esta vila, não encontrará esta loja. Jian Li respirou fundo e imediatamente fugiu para aquela floresta montanhosa envolta em névoa. Ao entrar na floresta montanhosa envolta em névoa, Jian Li sentiu subitamente como se tivesse entrado em outro mundo. O som das colisões que antes ecoava por toda a floresta da montanha desapareceu completamente aqui. Até mesmo o poder gélido dos seres espirituais no Lago do Sol e da Lua havia se dissipado naquele instante. Tudo que restou foi um leve calor. A névoa na floresta da montanha também tinha o efeito de bloquear a visão e o sentido divino. Mesmo que Jian Li ativasse sua técnica ocular dos 9 palácios e seu vasto poder da alma, ele ainda não conseguia detectar nada. Ele só conseguia ver a névoa branca incrivelmente densa que obscurecia tudo. Se mais alguém viesse, com certeza ficaria perdido, murmurou Jian Li baixinho. Mas, infelizmente, eu tenho as coordenadas fornecidas pelo sistema. Eu sei onde está o cristal do Dao do Espírito Imortal. Só preciso chegar ao local onde ele está e pegá-lo.
Quanto aos outros assuntos aqui, eles não têm nada a ver comigo. Imediatamente depois, Jian Li ativou o poder dentro de seu corpo, e uma vasta chama do Imperador do Vazio Inferior surgiu ao redor do corpo de Jian Li. As chamas escaldantes envolveram o corpo de Jian Li. Imediatamente depois, Jian Li abriu novamente suas asas de Deus e de demônio e avançou velozmente. Rugido, rugido, rugido. Em meio à neblina, algumas bestas demoníacas pareciam ter descoberto Jian Li e tentaram lançar um ataque feroz contra ele. No entanto, sob a chama do Imperador do Vazio Inferior de Jian Li, eles foram facilmente incinerados, reduzindo-se a cinzas. Ao longo do caminho, ele também encontrou muitas montanhas altas que também foram transpostas por Jian Li. Meia hora depois, Jian Li finalmente chegou ao coração da floresta montanhosa envolta em névoa. As profundezas da floresta montanhosa envolta em névoa estavam repletas de uma rica energia espiritual. Essa energia espiritual parecia ser acompanhada por uma aura excepcionalmente profunda. Uma simples ingestão fazia com que a energia espiritual dentro do corpo de Jian Li fervesse constantemente. A névoa circundante também se dissipou completamente, deixando apenas uma formação profunda após a outra. Inúmeras formações conectadas em diferentes padrões dourados, ondulando ao redor, como se protegessem algo. Ao observar os padrões de formação à sua frente, os olhos de Jian Li se encheram de alegria. De acordo com as coordenadas do sistema, o cristal do Dao do Espírito Imortal estava lá dentro, e a formação à sua frente não conseguia detê-lo de forma alguma. Jian Li então ativou sua técnica do grande vazio, fundindo seu corpo com o vazio, e atravessou facilmente essa formação extremamente aterrorizante. Está mesmo aqui. É o cristal do Dao do Espírito Imortal. Após entrar na formação, Jian Li descobriu um grande cristal emitindo uma luz espiritual deslumbrante no centro da formação. O cristal era deslumbrante e translúcido, com tênues fios de uma aura profunda fluindo através dele. O espaço ao redor parecia emanar uma aura profunda de evolução de todas as coisas devido à existência desse cristal. Este cristal estava conectado às diversas formações ao seu redor, fornecendo energia continuamente a elas. É uma pena, o que do espírito imortal contido neste cristal do Dao do Espírito Imortal não é muito grande. Jian Li usou seu poder da alma para investigar o cristal do Dao do Espírito Imortal à sua frente. Ele descobriu imediatamente que restavam apenas 10 fragmentos de Qi do Espírito Imortal neste cristal do Dao do Espírito Imortal. No entanto, Jian Li não ficou surpreso. Esse cristal do Dao do Espírito Imortal havia mantido a terrível grande formação por tanto tempo que já era bastante difícil para 10 fragmentos permanecerem. Além disso, o mais precioso no cristal do Dao do Espírito Imortal não é o Qi do Espírito Imortal, mas o poder da origem do grande Dao contido dentro deste cristal, que pode ajudar os cultivadores a compreender o poder do grande Dao. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.